Olá, gente. Eu quero ainda trazer algo para meditação na vida de vocês. Hoje eu estou sentindo que Deus está falando profundamente ao meu coração. E eu continuei aqui a leitura, da Bíblia, nos versículos que eu estou lendo, está programado para eu ler todos os dias. E hoje eu estou lendo em Neemias, capítulo 2. Eu achei muito interessante porque ontem eu cheguei a gravar um conteúdo falando um pouco sobre isso. E aqui fala que Neemias, ele recebe permissão para ir para Jerusalém. Neemias, ele estava cabisbaixo, ele estava entristecido e ele foi servir vinho para o rei e o rei percebeu isso. E aí isso me remeteu muitos questionamentos, muitas avaliações sobre até a minha vida. Porque às vezes a gente senta para fazer a nossa oração, a gente senta para falar com Deus, e aí a gente às vezes não pede a Deus, a gente não expressa para Deus o que a gente está sentindo, o que a gente deseja. E aquilo que você não fala, as pessoas não adivinham. Aquilo que você não fala, Deus, ele sabe o que você pensa, mas ele quer que você pede. E aí, até fala aqui assim, ó, você, o rei falando com Neemias, você não parece doente, mas deve estar profundamente angustiado. E ele queria simplesmente o aval do rei para que ele tivesse permissão para ir para Jerusalém. E quando ele abriu a boca dele para falar que ele queria ir lá, precisava, ir lá em Jerusalém, o rei liberou para ele ir. E ainda o rei perguntou, o que você deseja que eu faça? Quer dizer, olha que legal. E aqui mais pra frente fala assim, ó, que ele fez todo esse projeto de ir para Jerusalém, conversou com o rei, pediu ao rei. E aqui fala assim no versículo acima, que fala assim, ó, não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado no seu coração. Ele não tinha contado para ninguém. E aí, mais embaixo aqui fala assim, então, lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei a minha conversa com o rei. Quer dizer, até então ele não tinha contado, e logo depois ele contou. Logo depois que ele contou, olha o que aconteceu. Mas quando Sambalate, o honorita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram, o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E basicamente é isso que eu quero ler aqui e falar com vocês. Tem situações em nossa vida, eu falo que a inteligência emocional, o autoconhecimento, tudo que às vezes a gente estuda no nosso dia a dia é bíblico. Aquele sonho que você tem no seu coração, guardado no seu coração, não compartilha com ninguém. Deixa ele ser concretizado para que as pessoas vejam. Se você está com o sonho de comprar um carro, não conte. Quando as pessoas estiverem dentro do carro, elas vão perguntar, olha, que carro é esse? Ah, eu comprei. Aí é diferente. Se você está planejando comprar uma casa, não conte para ninguém. Se você está planejando uma viagem para o exterior, não poste nada, não conte para ninguém. Porque assim como a palavra aqui fala, ele não contou para ninguém. Quando ele resolveu contar, o que aconteceu? Zombaram dele. E voltando lá no início, para eu fechar aqui para vocês, que eu sinto que Deus está falando profundamente aqui o nosso coração, nós temos o péssimo hábito, isso até relacionado à nossa saúde mental, nós temos o péssimo hábito de não expressar o que a gente deseja, de não expressar o que a gente quer e achar que o outro vai adivinhar. Para a gente observar Neemias, ele se entristeceu. Ele simplesmente baixou a cabeça, se entristeceu, ficou ali
recolhido ali, achando que o rei ia adivinhar o que estava dentro do coração dele. E assim a nossa vida às vezes com Deus, assim a nossa vida às vezes com as pessoas ao nosso redor. Talvez você tenha dificuldade de diálogo com o seu cônjuge, com a sua filha, com o seu filho, porque às vezes você acha que ela vai adivinhar o que você está pensando. Às vezes você acha que ele vai adivinhar o que você está pensando. Fala com amor. Existe até um outro livro, eu adoro indicar livros, porque eu sou uma mulher assídua na leitura, eu amo ler. O meu hobby favorito é ler. Sou apaixonada. E eu vou indicar um livro para vocês que fala sobre comunicação não violenta. A importância de você se comunicar de forma não violenta. Você às vezes pode falar uma coisa sendo repreensivo ali com a pessoa, mas de uma forma não violenta. A pessoa ela vai compreender que aquilo ali é um não, mas de uma forma tão sutil, tão suave, que vai ser tão leve, vai ser tão bacana. Então, assim, eu vou depois deixar até o link aqui desse livro maravilhoso para vocês lerem ele. Se você não tem ainda o objetivo de leitura, comece a ler, porque o conhecimento é algo que ninguém nos tira. Você pode perder tudo. Você perde uma casa, você perde um carro, você perde roupa, perde sapato. Mas conhecimento, ninguém te tira. Então, essa é a meditação que Deus me convidou, que o Espírito Santo me incomodou a estar aqui hoje compartilhando com vocês. E como eu falo de saúde mental, eu falo de fé, eu não posso deixar de falar do nosso Deus. Porque com Ele, a nossa vida, ela fica mais leve. Então, continue aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, continue me seguindo, continue aí compartilhando com as pessoas, façam comentários, podem dar sugestões sobre o que vocês querem que eu traga aqui também. E é isso. Então, fale com sabedoria. Se tem algo que está ardendo no seu coração para falar com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua filha, com a sua mãe, com o seu pai, fale com sabedoria. Não deixe essa angústia ficar dentro de você. Converse, tenha diálogos, as conversas assertivas e os seus sonhos, os seus projetos. Não fale. Deixe que as pessoas vejam. Quando as pessoas verem o que você conquistou, quando as pessoas verem as coisas que os desejos do seu coração sendo realizados, elas irão ver e não você vai contar. Porque quando você conta, igual aqui, ó, eles zombaram. Então, assim, se você conta os seus sonhos, seus projetos, as pessoas zombam de você. Então, não conta. Porque aí você vai ficar desanimado, aí você vai ficar desmotivado e talvez você não vai conseguir dar continuidade a esses sonhos, esse projeto que está no seu coração. Então é isso, gente. Ó, fiquem com Deus. Tenham uma quarta-feira abençoada. E até o próximo vídeo.